Sejam bem-vindos para esse tempo, sejam bem-vindos para refletirmos, orarmos e alargarmos nosso coração para o Pai e também termos o nosso espírito aberto mesmo, livre, para viver aquilo que a Escritura diz, que é a revelação, né, que o Espírito Santo traz e que muda a gente. Você tem uma conexão muito importante. O seu espírito, o espírito de cada homem é invisível. O Espírito Santo também é invisível. E essas duas conexões estão agora funcionando dentro de você e você está conectado com o reino invisível e trazendo o reino visível do Senhor nessas circunstâncias atuais, trazendo para esse mundo visível esse reino do Senhor que está a princípio invisível, mas que se manifesta por mim e por você nas nossas ações, não é? Nós somos a igreja, então vamos só lembrar disso. Deus nos colocou para ser essa consciência crítica, né, de uma sociedade onde as crenças estão se deteriorando, os valores, as práticas, as próprias instituições estão fundamentadas erradas, de uma maneira errada e causando muito prejuízo a muitos homens, afastando completamente da vida e da verdade, da graça de Deus, não é? Mas nós temos a esperança, não é? Nós temos a esperança de que essa mudança é possível. Você e eu, nós estamos aí posicionados nesse movimento de oração, nós estamos olhando como sentinelas na porta das cidades, na porta das nações, nas muralhas ao redor das nações, fazendo uma muralha nas cidades de oração, uma muralha de oração ao redor da nação e das nações. Muitas pessoas estão conectadas com o Espírito Santo e ele está governando toda essa manifestação de uma noiva que está sendo limpa e preparada para o casamento com o seu noivo. Que coisa tremenda. Então temos esperança, temos fé, a fé que o melhor de Deus está disponível. Nós temos essa fé e essa confiança em Deus e no seu melhor, que é a sua redenção e o poder da sua ressurreição. Conhecer o poder da sua ressurreição, como Paulo fala lá na carta de Efésios, do primeiro capítulo, conhecer o poder da ressurreição e tudo aquilo que é a nossa herança em Cristo. E também sermos essa liderança capaz de organizar e de mobilizar muitas pessoas contra o status do mal, né? Contra aquilo que as trevas querem fazer e muitas vezes matar, roubar e destruir, como são conhecidas as suas obras, avançando fora do seu tempo, fora da sua hora, e nós somos aqueles que resistem, né? Então, nós somos chamados a trazer o conhecimento de Deus, e o conhecimento de Deus tem a ver com a nossa justificação. Conhecimento tem a ver com a nossa justificação. Por quê? Você deve perguntar. Porque ser salvo significa conhecer a Deus, né? Significa acessar, conforme Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 3, os tesouros da sabedoria. Agora, manifestar esses tesouros da sabedoria. Então, nós não poderíamos saber qualquer coisa que fosse infinita se não fosse Deus nos ter dado um relacionamento com as coisas infinitas, não é? Para trazer as coisas eternas para o tempo, para trazer as coisas invisíveis para o visível, não é? Trazer o reino, o poder do reino, o amor do reino, a justiça do reino invisível para o visível. Por isso que nós estamos aqui, e isso acontece pelo conhecimento de Deus. Não é algo abstrato, mas é algo real, é algo que acontece agora. Então, nós temos que conhecer a Deus e desenvolver esse processo da nossa santificação e nos posicionar como esses justos. Os justos estão nas muralhas das cidades, estão nas muralhas das nações, estão nas muralhas do mundo,
eles estão clamando, eles estão orando, eles estão pedindo por pessoas, eles estão vendo o que Deus quer levá-los a interceder, as direções dele, estão profetizando o rio de Deus, né? Na nossa nação, o Brasil. Agora mesmo nós precisamos desse maravilhoso rio de Deus sendo liberado sobre a nossa nação. Então, esse conhecimento que tem a ver com a nossa justificação tem a ver com o fato de sermos levados a essa posição de justos, né? O justo é aquele que foi colocado por Deus numa condição jurídica poderosíssima de liberado da sua culpa, do seu passado, pelo poder do sangue da cruz, pelo poder da redenção e posicionado com uma autoridade, né? Uma autoridade fantástica no meio do mundo, no meio da história humana, no meio das crises humanas como essa agora que nós estamos vivendo, né? Nós estamos passando por essa pandemia e nós não temos que focar na iniquidade, né? Ela está se manifestando nos últimos dias e muitos líderes confusos e sem direção, misturando as coisas da crise de saúde, da pandemia, com a política, aproveitando para manipular pessoas. Todas essas coisas que estão acontecendo, um foco distorcido daquilo que tem que ser trabalhado, mas nós temos que subir e estar além disso e ter uma posição de águia mesmo, de ver as coisas, de ver as oportunidades, ter uma identidade clara da igreja, né? Muitas pessoas também na igreja têm tido uma identidade distorcida e focada às vezes na instituição. Deus está trazendo entendimento e revelação para isso mudar, né? Uma vida orgânica, uma vida relacional, fundamentada no desenho original lá de Atos 2, onde os irmãos estavam juntos, eles oravam, eles tinham comunhão. Nesse momento não dá para ter comunhão com todo mundo, mas você com a sua família, e você pode ali orar, adorar, considerar o ensino dos apóstolos e também ser uma pessoa espiritualmente saudável e ter uma alma saudavelmente guiada pelo Espírito Santo de Deus e curada diante de tantas crises que o mundo está enfrentando. Então, nós precisamos dessa mente renovada, recebendo revelação do Espírito Santo o tempo todo. Nós precisamos da palavra viva, né? E vocês que já chegaram, que estão juntos conosco agora, nós queremos declarar, nós precisamos da palavra viva. O espírito do homem necessita da palavra viva do Senhor, não é? A palavra viva do Senhor nos guia em coisas tão poderosas. Por exemplo, leia comigo Romanos 11, 36 até 39. Romanos 11, 36 até 39. Diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Que coisa tremenda. Esse é o nosso Deus. Então, eu quero hoje guiar você para pensar de viver debaixo da proteção do Rei Eterno. Debaixo da proteção do Rei Eterno. Como um filho desse Rei, não é? Feito filho por adoção em Cristo Jesus e colocado no seu reino, e vivendo protegido por esse reino, tendo uma mentalidade como a de Cristo. Uma mentalidade como a de Cristo, né? A mente de Cristo é dada a nós exatamente para o governo desse mundo visível, porque pelo Espírito Santo, que é invisível, que é dado pelo Pai para
a gente se relacionar com Ele no nosso espírito. Então, o Espírito de Deus e o nosso espírito, os dois invisíveis, mas em conexão para trazer o governo, trazer o reino, seja feito na terra como está pronto no céu. Que riqueza profunda! Existe tanta sabedoria e eu oro agora por sua vida para que tenha e viva essa sabedoria, esse conhecimento de Deus. Desfrute desse conhecimento que está disponível pela mente de Cristo, para que você venha a ser mais profundo. Nós temos uma igreja no Brasil muito grande, mas ainda precisamos de amadurecimento. Eu profetizo uma estação de amadurecimento para muitos que ainda têm uma mente que ainda não é profunda em Cristo, não é amadurecida, mas chegou o tempo do amadurecimento. Então o Espírito Santo, ele governa o reino material, mas ele opera de maneira invisível. Agora ele está operando e ele usa também os filhos de Deus. A manifestação dos filhos é exatamente pelo governo e pela liderança do Espírito Santo. Então, deixe o Espírito Santo liderar você, deixe as decisões e as direções, deixe que as promessas e as palavras de Deus sobre proteção, por exemplo, se estabeleçam sobre sua vida agora, né? E lança fora qualquer temor ou mesmo desespero, medo, ansiedade, coisas que vêm diante de adversidades como essa que estamos enfrentando. Então, eu quero chamar sua mente para pensar em soberania, para pensar em Deus como soberano, não é? O Espírito Santo te mostre hoje à noite a soberania de Deus, não é? Eu leio para você mais uma vez essa palavra de Romanos 11, 36 a 39. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém. Então, quando Deus planejou o homem, ele planejou o homem para exercer domínio com ele, para pensar como um governante, não é? Para pensar como alguém que tem a sua mente, a mente de Cristo. Então, mesmo em meio à história humana, em meio às adversidades humanas, no meio de nações quebradas, no meio de famílias quebradas, no meio de homens possessos, Jesus estava lá e ele exercia esse governo. Ele não estava esmagado pelas circunstâncias. Quando veio a rejeição, ele pôde desfrutar de uma mentalidade de governo, uma mentalidade de não escravo, não dominado, não achatado pelas circunstâncias. E ali, em cada situação, em cada cidade, em cada vila, em cada caso de endemoniado, leprosos, cegos, famintos, multidões famintas, ele tinha uma perspectiva do Pai. Ele mantinha a sua mente na perspectiva do Pai. Então, é importante que você saiba que você tem os recursos que Cristo nos deu. Ele deixou o seu Espírito, ele nos deu o seu Espírito. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Por que a palavra diz isso? O que é nascido de Deus vence o mundo, porque essa fé que nós temos nele, e a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra, ou seja, ter o conhecimento. Alguém tem a palavra, alguém tem o conhecimento da palavra, então pode vencer estas circunstâncias humanas. Então, nós fomos equipados, nós recebemos recursos para pensar no governo de Deus e viver esse governo de Deus, para deixar a nossa mente descansada nesse governo de Deus, mesmo em meio à adversidade.
sabendo que nossa vida está sob a proteção do Rei, sob a proteção do Rei. Eu falo com você hoje sobre ter em mente isso, uma vida sob a proteção do Rei eterno. O trono eterno está lá estabelecido. Veja o que diz aqui em Colossenses 1,16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Essa é a visão da soberania que nós temos que ter, do governo que nós temos que ter, como filhos de Deus, como aqueles que foram colocados dentro do seu reino e estão olhando a partir dos olhos e da mente de Cristo. Nós precisamos ver as coisas todas sujeitas a Cristo, todas sujeitas a Cristo, e nós estamos em Cristo. Estar em Cristo é diferente de estar em Adão. Adão era o velho homem e Cristo é o novo homem. Então, quero chamar você para refletir sobre aonde você está, em Cristo ou em Adão. Adão é o homem sem o Espírito, o homem guiado naturalmente pelos seus instintos. Mas agora nós temos Cristo, isso era a nossa velha natureza. Nós temos que fazer, pois, morrer a nossa velha natureza e abraçar a nossa novidade de vida, que é pensar como aqueles que estão sob a proteção do Rei Eterno. Outro texto diz, Romanos capítulo 1, verso 20, diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, a sua própria divindade, são reconhecíveis. Paulo está falando isso, que os homens em todo o tempo tiveram possibilidade de ver o amor de Deus, a bondade de Deus, a verdade de Deus, a justiça de Deus, os seus atributos invisíveis e o seu poder. A Escritura, a Bíblia, está cheia de histórias onde Deus demonstrou os seus atributos e o seu poder. A sua própria divindade, ela está disponível. E desde o princípio do mundo isso foi colocado disponível. Você que crê em Jesus, você percebe isso, os atributos invisíveis de Deus? Você está vivendo hoje com uma mentalidade de quem percebe os atributos invisíveis de Deus, o eterno poder de Deus, a divindade de Deus? Eu quero pensar com você e chamá-lo para refletir sobre a sua posição mental. Como está a sua mente? É uma mente cristã? É uma mente que está respondendo às circunstâncias com os fundamentos cristãos? Essa é a hora de fazer valer tudo o que você aprendeu antes. E nós estamos nos aproximando, nós já temos características, nós já temos sinais, e nós estamos nos últimos dias. Sim, muitas coisas estão acontecendo. A volta do Senhor, nós devemos nos posicionar como se Ele voltasse amanhã, prontos em santificação, em purificação das nossas vidas, aproveitando esse período para purificação, para lamentar os erros que tivemos e então tomar uma posição de santificação agora, como uma noiva que está sendo realmente preparada para o encontro com o noivo, respondendo ao chamado do noivo que diz: olha, eu estou voltando para o casamento, eu venho buscar você, não é? E eu estou dando a você todas as condições para que você seja essa virgem pura, essa virgem que se adorna, não é? Ele está chamando. Então, pensar biblicamente, pensar como um cristão, pensar sobre e ver os atributos de Deus, conhecer esses atributos, assim como seu eterno poder, sua própria divindade, não é? Ele é Deus porque ele transformou a água em vinho. Por exemplo, Jesus é Deus porque ele transformou a água em vinho. Só Deus pode fazer isso. Então, o Pai fez isso
e o Filho que veio em seu nome também fez isso, então você tem provas, evidências. Ele é Deus porque ele tem autoridade sobre o espaço e o tempo. Ele curou pessoas ele estava numa cidade e curou pessoas em outras cidades. Você tem essa mente que pensa, que está neste reino, que você agora está conectado com esse rei e você pode raciocinar com a mente desse rei maravilhoso que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que agora vive em nós pelo seu Espírito e ao mesmo tempo está conosco, a sua presença está conosco. Então pense sobre isso, alinhe sua mente. Hoje à noite é uma noite para alinhar a sua mente. Se arrependa da mente carnal, se arrependa de uma mente incrédula, se arrependa de uma mente cheia de dúvidas, ouvindo tanto lixo. Faça uma pequena oração agora, limpando os seus ouvidos, limpando a sua mente. Talvez você está ouvindo tantas coisas nesses dias, né? E você está ouvindo tantas mensagens e às vezes você começa a ouvir mensagens de 1 hora, 40 minutos, você escuta 10 minutos e você já desliga e você está num verdadeiro bombardeio de informações e eu posso garantir a você que uma boa parte delas é mentirosa e elas trazem medo, elas roubam a presença e há muito imediatismo, Então, volte para a mente de Cristo. Volte e se posicione sobre a proteção do rei. Lembre-se que você está no reino de Deus. E raciocine como alguém que está num governo. E o espírito do governante agora mora em você. Que coisa maravilhosa. Que coisa rica essa que nós temos. Mas muitas vezes nós não estamos vivendo com coerência com essa realidade. Então, a história da redenção, ela foi revelada no teu espírito. Você que já é nascido de novo, se alguém, por exemplo, que está conosco nesse momento e não está nos ouvindo e não teve a experiência de nascer de novo e de nascer do Espírito e receber a vida no Espírito e receber o Espírito de Deus e o Espírito da verdade que guia você a toda a verdade, você pode fazer isso hoje. Procure alguém, talvez algum cristão na sua casa ou talvez um cristão que você conheça, mas agora mesmo faça essa oração recebendo no sentido de crer, de admitir essa maior autoridade. Não é só simplesmente dizer eu te recebo, Jesus, mas é dizer você, Jesus, é a maior autoridade sobre todas as coisas. Então, por favor, entre, tome a minha vida. Eu estou tomando uma decisão de não mais me governar. Você vai me governar. Eu me submeto ao teu governo. O que você pensa? Eu quero pensar. A direção que você quer que eu vá, eu vou nessa direção. Isso é se arrepender. Não, chega desses atos religiosos que muitas vezes tomamos. É hora de uma mudança que tenha consequências de fato. Então, se você que não conhece o Senhor está fazendo isso agora, Deus te abençoe aí. E você que talvez esteja afastado de Deus, ou mesmo desviado dos caminhos do Senhor, estava tentando o seu próprio plano, e você estava talvez ferido com a igreja ou com Deus, sei lá, algo aconteceu e hoje eu estou aqui dizendo a você, volte, porque esse humano de errar, né, o cair é do homem, né? Se cair, o homem, se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Então a mão do Senhor, a mão de resgate está hoje aqui, a sua palavra, a sua voz, a voz do seu Espírito, chamando você, levanta, se posiciona e novamente fica debaixo da proteção do rei, se posiciona debaixo do governo do rei, entende o funcionamento desse governo, guia seu coração para submissão, para entrega para ele. Ele está aí com você, aonde você está agora, ouvindo isso. Então, a história da redenção, ela é revelada no teu espírito. As coisas que eu estou falando aqui, algumas delas você pode falar com Deus e você vai falar com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus fala assim com você. Muitas vezes a nossa religiosidade não nos permite ouvir sua voz. Então, silencie todas as outras vozes e fique um tempo nessa Páscoa em silêncio e ouça a voz do Senhor, ouça a voz do Espírito Santo de Deus e conheça a Deus, o Rei soberano, que ele tem um
um filho príncipe, o príncipe do Shalom. Você já ouviu falar na paz que excede todo o entendimento? Jesus Cristo é o príncipe do Shalom, é o príncipe da paz que excede todo o entendimento. Essa paz que você tanto precisa, as drogas não trazem, o dinheiro não traz, a luxúria não traz, qualquer medicação que você quiser tomar para dormir não traz paz. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus, perfeitamente homem, ele é aquele que traz paz. E você pode e precisa desse relacionamento com ele. Então, esse príncipe da paz, ele está vindo, ele vai se casar com uma virgem prudente que o espera, ela está esperando ele e talvez vários dos que estão nos ouvindo agora são parte desse corpo, dessa virgem, essa virgem que está esperando ele e ela está no meio de muitas trevas. Só que ela tem azeite, ela tem fogo e ela tem luz. Ela se preparou para as trevas. A hora mais escura da terra. Então, isso que você está vendo de pessoas inseguras, pessoas com vontade de morrer, pessoas que não sabem como vencer as coisas que estão vindo, isso é humanamente natural, isso está acontecendo e é algo que o ser humano reage mesmo assim e nós temos que ajudar as pessoas, orando por elas, mas também fazendo o que é possível, os que estão em crise, perdendo o seu emprego, orando para que eles tenham uma oportunidade nova de trabalho, mas especialmente, talvez, oferecendo uma ajuda material para alguém que está desempregado, para uma família que está desempregada, porque é humano estar diante de uma adversidade e se você não tem Deus, se você não tem uma fé, se você não tem uma verdade que você confia e mais do que uma verdade, uma pessoa, porque a verdade que nós conhecemos é uma pessoa. Conhecereis a pessoa da verdade e ele vos libertará, ela vos libertará. O Senhor diz, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade é uma pessoa. Todo homem precisa conhecer essa pessoa. Então, as pessoas ao nosso redor estão angustiadas no meio desse momento, elas precisam conhecer essa pessoa amada de Cristo Jesus. Então, eu falo sobre isso, eu falo sobre a sua volta, eu falo sobre a redenção. Nós estamos indo para o encontro com Ele. Eu não sei o que vai acontecer com a minha vida, e nem você a sua, mas nós sabemos que nós temos uma aliança com Ele. Quem crê em Jesus Cristo será salvo. E nós estamos sendo salvos e seremos futuramente salvos. Se a morte chegar, nossa história não será finalizada com a morte, porque ele, esse príncipe, venceu a morte. E como ele venceu a morte, eu também tenho essa mesma confiança, porque ele prometeu que venceríamos e tem uma vida depois da morte. Mas eu não quero falar sobre a morte agora, eu quero falar sobre a vida. Estamos vivos e nós podemos ter o seu poder. Eu quero chamar você para conhecer os atributos do amor de Deus, o atributo da justiça de Deus e conhecer o seu poder. O seu poder está disponível. Existe gente, muita gente hoje nesse mundo que está reunido e eles têm o Espírito, o azeite, a unção, a pessoa do Espírito. E o Espírito traz o fogo. Agora mesmo aquele que estava frio, eu oro que seja aquecido na fé de novo, por confiar nessa pessoa que mora com você, que convenceu você do pecado, da justiça e do juízo, e agora ele ilumina você, ele mostra o caminho, a verdade, a vida, ele está mostrando textos, relembrando textos, deixa ele falar com você novamente. Veja o que aconteceu com um homem pagão, um homem que não tinha Deus e que adorava ídolos e que fazia pactos com o inimigo. E olha o que aconteceu na época de Daniel. Daniel capítulo 4, verso 34 diz: mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo.
e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno, cujo reino é de geração em geração. Daniel 4:34. Procure aí e leia. Esse homem era um rei, era uma autoridade, ele comandava nações e ele tinha uma influência que chegou a ser global. Sabe o que aconteceu com ele? Ele foi convencido. O que ele diz é que levantei os olhos aos céus e tornou-me a vir o entendimento. Ele estava voltando a ter entendimento do domínio de Deus. Domínio de Deus. Domínio de Deus. Sabe, o rei Nabucodonosor representa exatamente essas figuras de poder, os reis, os governantes, os que lidam com o poder temporal, que às vezes escutam a voz de Deus, que às vezes têm experiências com Deus, mas são fascinados pelo poder, são fascinados por aquilo que é ter o controle de muitas coisas, de muitas situações. Mas só que ele foi apresentado ao Deus vivo e verdadeiro. E ele teve um momento que ele se rendeu. Depois ele se voltou completamente para o seu ego, para os enganos do inimigo de Deus. E ele se afastou de Deus. Ele foi levado a um julgamento. Mas depois ele voltou a ter entendimento. Depois ele voltou a ter entendimento. E ele bendisse o Altíssimo. Ele adorou o Senhor e glorificou o Senhor como aquele que tem domínio. Eu quero chamar você para pensar sobre isso. Para pensar em Deus como aquele que tem domínio. E mais do que pensar, para adorar a Deus como aquele que tem domínio. Um domínio eterno, cujo domínio é eterno. Ele tem o domínio eterno. Pensa e viva com Deus, em Cristo, como aquele que tem domínio eterno. Isso, quando você crê dessa forma, você se posiciona como uma águia acima da tempestade, acima das nuvens, acima das circunstâncias. O próprio mal hoje está encontrando pessoas para encarná-lo. Não é? Você vê tanta injustiça, tanto roubo, tanta corrupção nas nações, na nossa nação. E sabe por quê? Porque essas pessoas, elas acreditam nisso, elas entregam sua vida para viver isso. Mas ao invés de se entregar para viver a corrupção, a morte, o engano, a confusão, a destruição familiar, a destruição das drogas, ao invés de fazer o seu corpo ser um instrumento de injustiça, você deve deixar o seu corpo ser instrumento de justiça. E como é que você faz isso? Crendo corretamente e se posicionando conforme aquele que sabe que Deus tem o domínio. Aquele cujo domínio é eterno, cujo reino é de geração em geração. Nos últimos dias, Deus deu uma visão para uma testemunha, que foi o apóstolo João, no capítulo 4. E o apóstolo João teve uma visão do trono de Deus. E eu oro essa noite que Deus te dê a visão do trono dele. Você que está vendo a situação avassaladora, ouvindo coisas, está com medo das nações, que são nações militares, está com medo dos governantes que manipulam, está com medo daqueles que são ratos que estão roubando tudo, que estão destruindo tudo que pode. Não fique nessa posição. Olhe e veja como João, o capítulo 4 de Apocalipse. Quero chamá-lo para olhar para o trono de Deus, olhar para Deus e ver o seu trono de governo. Olha o que diz João no capítulo 4. Depois destas coisas olhei e eis não somente uma porta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante
no aspecto a esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos assentados neles, 24 anciãos vestidos de branco e cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono como que mar de vidro, semelhante ao cristal, como também do meio do trono, e à volta do trono 4 seres viventes cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, e o terceiro semelhante com o rosto de homem, e o quarto ser vivente é a semelhança de águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não têm descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor Deus nosso, de receber glória, de receber honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Que cena fantástica e que reação poderosa aconteceu e acontece nessa sala do trono. Eu oro agora para você que está nos ouvindo, para que você tenha uma mente marcada pela sala do trono. Tenha uma mente marcada pela visão do Senhor como santo, santo e santo, o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é agora e que há de vir. E proclame, porque se você vê com os seus olhos espirituais, eu oro que os seus olhos espirituais sejam abertos, que as escamas do medo, da ansiedade saiam, sejam queimadas pelo fogo do Senhor agora mesmo, e você possa ver, e o seu coração crer, e a sua boca proclamar: digno Senhor, Deus nosso, digno és de receber glória, honra, poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Vieram a existir e foram criadas. Que coisa fantástica. É a resposta dos céus contínua, uma resposta dos céus contínua à presença. Imagina quando nós estivermos totalmente cheios daquilo que é para nós hoje invisível, mas que é eternamente manifesto nos céus e que será aquilo que vai encher todas as coisas. O Senhor, a sua presença. Sua presença vai encher todas as coisas. Quando você tem acesso a essa sala, quando você está em conexão com o Espírito Santo invisível de Deus, dentro do teu espírito também invisível, essa conexão do invisível com o teu invisível, no visível, nesse território, nessa hora onde nós estamos, esse reino invisível se manifesta através de você, do teu corpo visível, da tua voz audível, da tua boca, do que ela proclama, daquilo que em teu coração arde, você dizendo essas coisas porque você viu, porque te foi revelado, porque te foi manifesto,
porque você vê, porque você agora pode crer nestas coisas e você pode se mover baseado nestas coisas que você vê. Então você estará experimentando isso que eu estou chamando essa noite de sob a proteção do Rei Eterno. Eu convido você, convoco você para viver debaixo dessa proteção do Rei Eterno. E ao invés de se juntar àqueles que se entregam a sentimentos independentes, sentimentos negativos, se junte a essa verdade, creia nela, e o conhecimento tem a ver com a nossa justificação. Você foi considerado justo. E a proporção que você se posiciona diante do conhecimento de Deus, você avança em conhecer o Senhor, você se manifesta como justo, você se manifesta no meio desse mundo louco, desse mundo em crise, desse mundo com as famílias em situação de dificuldade, mas você tem uma mente diferente, você tem a mente de Cristo. A mente de Cristo reagiu corretamente quando ele estava debaixo daquela pressão lá no Getsemane. Você lembra? Ele transpirou sangue. Ele estava debaixo de uma pressão muito grande. Quando ele foi para a cruz, ele estava debaixo de uma pressão muito grande. As trevas, foram 3 horas de escuridão. Os principados e potestades vieram e eles contavam que tudo ia acabar ali. Eles não sabiam o que o Pai tinha preparado para fazer. Eles não tinham esse conhecimento. E Cristo entregou o seu espírito ao Pai e o seu corpo foi, e ele, aquele lugar, num reino invisível, ele foi com o seu corpo espiritual no reino invisível e ali ele venceu a morte e ele tomou as chaves da morte. E hoje eu creio nele, eu não tenho medo da morte, e você que também crê não tem medo da morte. Por quê? Porque aquele que venceu a morte, nos deu acesso à vida que jamais acaba, a vida que não sabe acabar, porque ela foi feita eterna e nos foi dada de maneira eterna. Passamos a crer de maneira eterna. Nosso espírito foi refeito, nosso espírito foi nascido de novo, nosso espírito foi ativado para agora ver o reino, ver a soberania, ver a proteção. Talvez você não está vendo, mas os anjos do Senhor estão com você aí, porque essa é a aliança. E o conhecimento que tem a ver com a nossa justificação significa ser salvo, conhecer a Deus. Conheça as coisas de Deus, conheça a aliança de Deus, conheça que Ele o amou, conheça que Ele o tomou das trevas para a luz, conheça que Ele o selou com o seu Santo Espírito da promessa. Conheça e viva esse conhecimento agora, no meio dessa circunstância. Deixe o eterno e invisível Deus, que se tornou visível, falar com você diariamente e guiar você para uma vida mais do que abundante, uma vida mais do que vencedor, uma vida de vencedores, filhos que estão sob a proteção do Rei, que estão andando na história e transformando a história, trazendo mudanças, indo onde vão, trazendo a glória, alinhando cidades, alinhando vilas, alinhando nações, para estarem em confiança, para estarem na justiça do Pai, para estarem no amor, para estarem na verdade. Tudo isso você pode, esses recursos estão dentro de você com o Espírito Santo e a palavra. O Espírito e a palavra, eles estão acessíveis. Agarre, aproveite, tome posse. Eu oro por você agora. Eu oro por sua vida agora. Eu oro que o Espírito profético, o Espírito do Senhor se derrame de forma abundante sobre você e levante você nesta semana de uma maneira ousada, cheia de entendimento, discernimento, com humildade. Conheça que Ele tem o domínio, Ele deve ser glorificado. Não é você, mais de Cristo e menos de mim, nada de mim. Então, não é você, é o Senhor em você. Cristo em vós, a esperança da glória. Dê lugar a isso
e eu oro que haja um derramar do rio de Deus e um liberar do rio de Deus através da tua vida, não é? Um liberar do rio de Deus e viva debaixo da proteção do Rei e seu reino, o Rei eterno. E tenha essa mente de um governante sobre tudo que o Senhor nos deu autoridade, tudo aquilo que o Senhor nos deu domínio. Jesus tinha autoridade sobre os demônios, autoridade sobre a morte, autoridade sobre as enfermidades, ele tinha cetros diversos de autoridade. Isso está disponível para nós. Se posicione como um filho amado de Deus. Eu oro que esta unção seja abundante sobre você. Então, um ótimo final de semana e um tempo precioso na presença de Deus. Deus abençoe. Valeu, pessoal. Foi muito bom estar com vocês. Deus abençoe.